Deus conversou com eles, porque Deus, apesar de saber que eles haviam pecado, Deus, Ele os amava muito. Tá pertinho? Pega pertinho. Você te devolve, tá bom? E então, olha só. Eles conversaram com Deus e Deus falou para eles: agora que vocês comeram dessa árvore, que vocês me desobedeceram, vocês não vão mais poder morar nesse lugar, nesse jardim. Vocês vão ter que morar longe de mim, porque vocês pecaram. E isso então aconteceu. A Bíblia conta para nós que eles tiveram que ir morar longe de Deus. Tiveram que ficar separados de Deus. Mas antes de eles estarem longe ali do jardim, Deus, Ele fez uma roupa para eles com pele de animais, de um animalzinho que Deus matou. E então Deus colocou essa roupa neles e fez uma promessa: um dia eu vou mandar ao mundo um Salvador. Eu vou salvar vocês do pecado. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Deus prometeu isso para eles. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Ele nos ama tanto que, mesmo sabendo dos nossos pecados, Ele não quer que você e eu estejamos longe dEle, sem estar em amizade com Deus, né? Deixa eu te tirar aqui para você, não está te atrapalhando, né? Deixa eu só um pouquinho. Aí, olha só, eles tiveram que ficar longe de Deus, mas eles ficaram agradecidos. Porque Deus prometeu para eles que um dia o Salvador viria. A morte na vida de Adão e Eva aconteceu de uma forma diferente naquele dia. Não foi o corpo deles que morreu, o corpo físico. Não, infelizmente foi o espírito deles que morreu. Foi dentro deles que algo morreu. E agora eles passaram a ter vontade de pecar, desejo de fazer as coisas erradas. E a partir daquele dia, todas as pessoas que nascem aqui na terra, todas elas nascem com desejo de pecar. E a Bíblia diz assim: todos pecaram e estão separados de Deus. Todos pecaram. Isso mesmo, eu e você. Mesmo você sendo pequenininho, você já faz alguns pecados. Você já faz algumas coisas erradas, não é? Isso é pecado. E esse pecado vai te separar de Deus para sempre. Por causa desse pecado, você não pode entrar naquele lindo lugar, o céu, não é? Mas Deus quer que você esteja lá. E aí, por isso então, Ele um dia prometeu que enviaria o Salvador. E então, Ele enviou o Salvador. Ah, agora temos a página vermelha. Também não tem nada escrito, não é? Mas essa página vermelha fala para nós de como Deus, Ele cumpriu a promessa dele, de que Ele iria enviar o Salvador. Um dia, Deus mandou um anjo dele aparecer para uma moça chamada Maria. E a Maria, então, ela amava Deus. E o anjo disse para ela: Maria, você é uma mulher feliz, porque Deus vai fazer com que você seja mãe do Salvador. O Salvador, ele vai nascer através de você. E você vai colocar o nome nele, de Jesus. Maria, ela como serva de Deus, sabe o que ela fez? Naquela hora, ela disse: eu sou serva do Senhor. Que Deus faça a vontade dele na minha vida. Estou aqui para servir a Deus. Deus quer que você seja assim. Se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você precisa também servi-lo. Você precisa também entregar-se a Ele, para que Ele faça o plano dele na sua vida. A Maria, então, disse isso e o anjo foi embora. Ela era noiva de um outro homem chamado José. E esse homem também recebeu a visita de um anjo. E o anjo falou para ele a mesma coisa. E ele disse: José, você agora vai receber Maria, vai cuidar dela, porque ela vai ser a mãe do Salvador. E o nome do menino deve ser Jesus. Você vai colocar o nome nesse menino de Jesus, porque ele será o Salvador dos pecados
do seu povo. José e Maria, então, aceitaram e Deus, então, cumpriu a promessa dele. Passado alguns meses, Maria e José tiveram aquele menino. Vocês sabem, Jesus, ele não nasceu na casa dele mesmo, naquele dia. Ele teve que nascer numa estrebaria, no lugar onde dormem os animais, não é? E então, a Bíblia conta para nós que aquele dia foi tão especial, tão importante, tão especial, que Deus, ele enviou dos céus um coral de anjos. E esses anjos, então, eles cantavam lá nos céus, e algumas pessoas viram os anjos cantando muito bonito no céu, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra. Por quê? Porque Deus havia cumprido a promessa dele. Ele disse que um dia enviaria o Salvador. E lá estava Jesus. Jesus, ele já vivia no céu, muito antes de nascer aqui na terra. E aí então, num dia determinado por Deus, ele nasceu como um bebezinho. Assim como eu e você um dia nascemos aqui na terra, ele também nasceu. A Bíblia conta que Jesus, ele foi crescendo, assim como vocês estão crescendo. E aí ele ficou jovem, ficou um adulto. E a Bíblia conta para nós que Jesus, ele foi diferente de nós, sabe o quê? Jesus nunca pecou, nunca fez nada errado. Jesus sempre obedeceu o seu pai e a sua mãe. Em todo o tempo, ele ajudava as pessoas. Depois que ele cresceu, ele orava pelas pessoas enfermas, pelas pessoas doentes. Ele ensinava a palavra de Deus, porque ele queria falar do céu para as pessoas, falar para as pessoas o quanto Deus as amava. E então, Jesus, ele andou aqui na terra só fazendo o bem. Então, passado algum tempo, a Bíblia conta para nós que, infelizmente, alguns homens, esses homens, eles não gostavam de Jesus. Eles não gostavam do que Jesus fazia. E então, sabe o que eles fizeram? A Bíblia conta para nós que eles quiseram matar o Senhor Jesus. Então, um certo dia, aconteceu que eles pegaram o Senhor Jesus e eles crucificaram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, ele foi crucificado. Mesmo ele sendo um bom homem, mesmo ele sendo uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, ele somente ajudou as pessoas, mas mesmo assim ele foi morto. Mas sabe de uma coisa? Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele não morreu porque ele não tinha força para se livrar daqueles homens maus. Não, ele morreu porque isso era o que Deus queria. Se Jesus não morresse pelos nossos pecados, nós nunca poderíamos entrar no céu, nunca poderíamos ter alegria, ter a felicidade de ter Deus conosco. É por isso que Jesus precisou morrer. E então, a Bíblia conta para nós que aqueles homens, eles ficavam batendo em Jesus, cuspiam em Jesus, eles xingavam Jesus, eles riam de Jesus. Ai, eles fizeram coisas horríveis com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele não falou nada. Ele não ficou bravo. Você fica bravo quando alguma pessoa ri de você? Às vezes a gente fica, né? É chato, né? Alguém rindo da gente. Você fica bravo se alguém bate em você? Ninguém gosta de apanhar, não é? Pois é, mas a Bíblia diz que Jesus, ele não ficou com raiva. Sabe o que ele fez naquela hora? A Bíblia diz que naquela hora, ele dizia assim: Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que estão fazendo, perdoa. Então, Jesus ficou ali algumas horas pendurado naquela cruz. Depois disso, ele então disse: está consumado. A Bíblia diz que ele juntou o resto de forças que ele tinha e disse bem alto: está consumado. Sabe o que era isso? Ele estava dizendo: está feito. Agora Deus salvou o homem. Agora toda criança pode ir morar no céu.
Agora todos os adultos que quiserem podem ir morar no céu. Agora todas as pessoas que quiserem ser livres dos seus pecados podem ficar livres do pecado. Ninguém agora é escravo do pecado mais. Pode ser livre, só precisa acreditar no Senhor Jesus. Precisa crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz como nosso Salvador. Ele morreu naquele lugar, mas Ele não merecia. Quem merecia morrer éramos nós, eu e você. Porque nós pecamos, nós fazemos coisas erradas, mas Jesus não. Então, Ele disse, está consumado, agora está completo a salvação. E morreu. Então, a Bíblia conta para nós que alguns amigos dele pegaram, tiraram o corpo de Jesus da cruz, porque ele havia morrido. E eles estavam muito tristes, porque o amigo deles, o melhor amigo deles havia morrido. E eles então enrolaram o corpo de Jesus em panos e colocaram o corpo de Jesus num túmulo, que era uma caverna onde eles guardavam o corpo de quem morria. Colocaram lá dentro, empurraram uma grande pedra e colocaram fechando a entrada daquele túmulo. E foram para casa, mas muito triste, todos eles tristes e chorando, porque Jesus havia morrido. Eles ainda não entendiam que Jesus, ele precisava morrer para nos salvar. Eles ainda não sabiam disso. Mas a Bíblia diz isso, que a morte de Jesus era necessária. Porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há perdão. Precisa ter sangue derramado. Era preciso o sangue de Jesus ser derramado para que houvesse perdão pelos nossos pecados. Então, a Bíblia diz que ele foi então morto e sepultado. Mas o nosso livro, ele continua. E agora tem essa página, que é uma página branca, é uma página que está limpinha. E ela vai contar para nós agora a respeito da vida de Jesus, como que ficou depois que ele morreu. A Bíblia conta para nós que no terceiro dia, depois que Jesus tinha sido morto e sepultado, Jesus estava morto, estava sepultado, os amigos estavam chorando, e no terceiro dia, eles então foram buscar perfumes para colocar no corpo de Jesus. Naquela época eles faziam isso, e algumas mulheres pegaram perfumes bem de manhã cedinho e falaram, vamos lá e vamos colocar perfume no corpo do nosso amigo. Ele morreu, vamos colocar perfumes no corpo dele. E eles foram lá. Quando elas foram chegando lá naquele lugar, com o perfume nas mãos, segurando aquele perfume e pensando, nós precisamos fazer isso. Quem vai poder abrir o túmulo para nós? Porque a pedra é muito grande e nós não temos força para abrir o lugar. Talvez elas estivessem preocupadas com isso. Mas sabe o que aconteceu? Uma delas foi na frente. Mas quando ela chegou naquele lugar, ela viu algo muito estranho. Aquele lugar não estava com a pedra fechando a porta de entrada. A pedra estava colocada ao lado. Ela voltou, gritando, falando com as amigas e dizendo, roubaram o corpo do Senhor Jesus. E ela saiu correndo, essa mulher saiu correndo e foi falar para alguns amigos, dizendo, roubaram o corpo do Senhor. Mas essas outras duas, elas ficaram ali pensando, o que está acontecendo? Foram chegando, quando elas chegaram mais próximo, elas viram um anjo. E aquele anjo, então, ele começou a falar para elas, vocês estão procurando Jesus? Eu sei disso, mas Jesus, ele não está aqui. Ele voltou a viver, ele ressuscitou, ele está vivo novamente. Vai contar para os amigos que Jesus está vivo, ele não está morto. É por isso que ele não está aqui. E elas então saíram e foram correndo contar para os amigos, Jesus está vivo, Jesus está vivo.
Ele morreu de verdade, mas agora ele está vivo. O anjo disse para nós. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia conta para nós que esses amigos não acreditaram. Esses amigos falaram, imagina, essas mulheres estão vendo coisa. Mas sabe, eles estavam tristes, por isso que eles não conseguiam acreditar. Então, a Bíblia fala para nós que apesar disso, Jesus, ele queria muito que os seus amigos acreditassem que ele estava vivo. Era muito importante que os seus amigos acreditassem nisso. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia conta para nós que ele começou a aparecer para os seus amigos, os seus discípulos. E então, um dia, eles estavam todos dentro de uma casa, com a porta fechada, tristes, com medo, e de repente, Jesus entra naquele lugar e ele nem abriu a porta para entrar. Jesus de repente entrou naquele lugar, ele estava lá dentro. Quando os amigos viram, eles pensaram, é Jesus, mas é o fantasma de Jesus. Ele morreu e agora está aparecendo para nós. É um fantasma, é um espírito. E ficaram com muito medo. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus disse para eles, não tenham medo, sou eu mesmo.